Aí fiz faculdade de artes cênicas aí agora já dei um salto. Eu fiquei muito tempo no estado, agora já tô dando um salto gigante. Aí fiquei 3 anos e meio morando com essa amiga minha, a gente morou ali na Tijuca, ali no Rio Comprido, lá no Rio. Fiz minha faculdade lá, lindamente, adorei, foi, enfim, foi uma mega experiência, faculdade maravilhosa, tive professores fantásticos. E aí, e aí nesse período, aí eu tinha falado também sobre isso, de atuar na faculdade, porque eu quero linkar aqui com a ação também. Que foi o que aconteceu. Aí sou atriz, beleza. Eu falei, quero trabalhar com ação. Sempre quis trabalhar com ação. Desde lá do Tom Cruise, aquela história que eu falei que eu admirava. Eu falei, cara, como que eu vou fazer pra trabalhar com ação no Brasil? Porque não tinha essas produções aqui, então, naquela época. Eu falei, cara, qual que é a forma, né? E outra coisa interessante. Como eu era muito fã dele, eu sempre lia coisas sobre ele e tudo. E aí sempre falavam, né, que ele é um ator e que ele não usava dublê. O que é dublê? Pensei quando eu era novinha. Eu falei, o que é dublê? Eu já fui pesquisar e sabia que dublê de ação eram as pessoas que faziam as cenas de ação no lugar do ator, caso ele se machucasse e tal, não sei o quê. Enfim, tinha uma pessoa pra fazer. Eu achava muito legal o fato dele ser um ator que não precisava de dublê. Quando você fala dublê de ação, tem outro tipo de dublê? Como assim? Porque você deixa bem claro que é dublê de ação. É porque a gente fala dublê ou dublê de ação, entendeu? Mas tá. a gente fala dublê de ação porque é o geral, né? O dublê a gente fala pra, enfim. Mas dublê é dublê. Dublê pode ser tanto pra cenas de ação, mas você substitui alguém. Mas geralmente quando fala dublê, geralmente é pra cenas que envolvam algum tipo de cena ou que o ator não sabe executar ou que vai colocar a vida dele em risco. Entendi. E aí coloca o dublê no lugar, porque se morrer, morre o outro, né? Não morre o protagonista da produção. Então é meio que isso. É sobre isso. Nós somos pagos para colocar a nossa vida em risco. É complexo, hein? Pois é. E aí eu pensei, falei, cara, eu queria ser o Tom Cruise de saia. Então eu falei, eu quero ser uma atriz que não precisa de dublê. Só que eu também já gostava muito de trabalhar com ação. E eu comecei a pesquisar e tal. E aqui o nicho no Brasil, ele era difícil de você encontrar ou saber, essas coisas assim. Mas eu sempre corria atrás, procurava, pesquisava, queria saber alguém que fazia, como que eu entrava em contato. Eu sempre dei meus pulos, assim, sempre fui atrás. E aí eu tava gravando um curta-metragem, e olha que loucura, eu tava gravando um curta, era eu e mais outras 2 meninas que éramos as protagonistas desse curta. E aí, não sei o que a gente tava falando negócio de ação, e uma delas falou assim, porque eu sou dublê de ação. Eu falei, não, mentira. Eu falei, como que você fez? O que você faz? Onde vivem? O que comem? Não sei o que, tipo... Falei, cara, porque eu sempre quis, e eu não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro. Como que faz? Ela falou, cara, você vai trabalhar bastante, porque você tem um perfil muito bom. Expliquei pra ela, fiz essa mini build, que eu sempre gostei de trabalhar eu sempre quis trabalhar com ação. Sou fã do Tom Cruise, não sei o que, aquela coisa toda. Sempre gostei, queria me preparar. Ela falou, cara, vou te indicar então pro meu coordenador, pro meu diretor. Aí você conversa com ele, se ele gostar de você. E aí ele ia, inclusive, gravar com a gente nesse curta. Que tinha uma cena que uma pessoa caía de um prédio. E aí ele ia lá pra poder preparar a cena e ele ia fazer essa cena. E ela me apresentou pra ele, na verdade. Ele foi na gravação. Aí ele gostou muito de mim, Ivan, inclusive, Ivan, eu tenho você como grande mestre, ele sabe disso. Ele me deu a minha primeira oportunidade. E aí... Ele gostou muito de mim, falou, cara, você tem um perfil muito bom e tal, porque as atrizes, a gente vê elas na TV, a gente acha que as mulheres tudo grandona, cavalona, corpão e tal, assim, mas elas são tudo pequenininha, porque a televisão, ela te aumenta mesmo. Ele falou, você tem o biotipo de várias atrizes, você vai trabalhar muito. Eu falei, cara, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele, não, então eu vou te apresentar o diretor do grupo, você entrar, primeiro você começa a fazer os treinamentos, que a gente tem um treinamento específico de dublês, de rolamento, de queda, de tudo, a gente aprende a fazer tudo. E aí vamos vendo como é que vai ser. E aí eu entrei pra equipe, foi muito bom, e aí fiquei 1 ano em treinamento, fazendo os treinamentos. Eu cheguei a fazer ginástica olímpica, a gente aprendeu a dar salto, mortal, aquelas coisas todas. E aí eu também sempre, eu malhava, também dançava, então eu sempre procurei ter um físico também bom. Procurei muitas coisas por fora também, por exemplo, com 14 anos, 13, 14 anos, eu fazia hipismo. Eu fui treinada na Cavalaria da Polícia Militar aqui em Goiânia. Então eu sempre andei muito bem a cavalo, depois eu fui fazer um curso de tiro. Eu sempre procurei coisas assim que fosse me dando mais bagagem para eu saber fazer e executar as coisas e tudo. Enfim. E aí, paralelo ao treinamento de dublê, eu também fiz isso por fora, né? Porque eu sabia que era importante. Também fiz Muay Thai, fazia luta, então, enfim, sempre fui fazendo essas coisas por fora. E aí, quando foi no meu último ano de faculdade, eu entrei para os dublês em 2016. Eu me formei em 2016, eu comecei a treinar em 2017. Sou a dublê há 6 anos. Porque eu fiquei 1 ano em treinamento e nessa época eu me formei em 2016, novembro de 2016. Nesse último semestre da faculdade, eu tinha fundado um grupo de teatro com algumas amigas lá da faculdade mesmo. Então eu fiquei esses 6 meses antes de me formar nesse grupo de teatro no Rio de Janeiro, tudo no Rio. Vocês fundaram um grupo? A gente fundaram, que era o...
Teatro de Acácia. A gente extinguiu, o grupo não existe mais, mas foi muito bom também. A gente ficou 2 anos com o O grupo. que seria um grupo de teatro, assim, só pra gente Cara, contextualizar? era um grupo de teatro independente, eram 7 atrizes, a gente tinha um diretor. E, cara, basicamente a gente funda um grupo pra poder trabalhar, né? Então a gente tinha o desejo de fazer uma peça de teatro, só que a peça que a gente queria fazer tinha direitos autorais, a gente não tinha grana pra pagar. Então a gente tava sempre ensaiando, a gente tinha os encontros semanais de ensaio, pra poder a gente criar coisas de forma colaborativa, pra ver o que a gente ia fazer. E a gente levantou uma peça autoral, o diretor, que era o diretor do nosso grupo, ele escreveu a peça com base em exercícios que a gente fazia, coisas que a gente levava. A gente conseguiu criar uma peça completamente 100% autoral. E é muito louco, porque a gente ficou em cartaz com essa peça, chamava Efêmera. E olha que louco, isso foi em 2018. A nossa peça, ela falava sobre um vírus que se alastrava pro mundo, que se alastrava no mundo inteiro. Nossa. E era um vírus que ele dizimou metade do planeta, era um vírus que passava pelo toque. Então nós ficávamos em cena, a gente não se tocava na cena por conta disso. Em 2019 estourou a pandemia. A gente fala que a nossa peça foi profética, assim. Foi muito legal. E aí, em 2017, eu já tinha me formado na faculdade, eu fiquei focada 100% no meu grupo. Só que aí foi quando eu comecei a ensaiar pros dublês, eu não contei pra ninguém. Eu fiquei, tipo, 1 ano, eu lembro que nossos ensaios era da peça do grupo, era terça e quinta. A gente ensaiava em Copacabana, na Zona Sul. O meu ensaio com um grupo de dublês era na Barra da Tijuca, era muito longe. Nossa, então eu lembro que... Não, e a gente tinha um teatro muito físico, eu já estava exausta. Aí eu saía de lá correndo, pegava ônibus, metrô, BRT, ia pra Barra, treinava ginástica e tal, mais 2 horas de treino, aí voltava mais 2 horas pra casa de condução. E às vezes eu ainda ia malhar à noite ou fazer aula de dança. Então eu falei, gente, de onde que eu tive Você energia? passava o dia inteiro estudando, sim. nesse caso? Sim, nesse caso, sim, porque nessa época meu pai ainda me deu esse suporte, né? Eu sempre trabalhei, mas eu fazia freelancer, então não tinha uma grana pra conseguir pagar aluguel, me manter. Muito certo. Não ali. conseguia. Entendi. Só que, por que de certa forma também esse apoio que eles me deram foi muito bom? Porque eu tinha disponibilidade de horário. Então eu já peguei, eu tinha disponibilidade pra poder treinar. Porque se eu não tivesse tido eu não teria conseguido ser a dublê, porque eu não conseguiria treinar, fazer as coisas que eu tinha que fazer. Essa peça mesmo, eu fui uma das protagonistas da peça, que na verdade tinha uma protagonista, as 7 eram bem importantes, assim, não tinha mais... A minha personagem, ela tinha também uma quantidade de texto meio grande, eu fazia uma outra personagem, eu consegui pegar porque eu tinha disponibilidade pra poder ensaiar, e a outra atriz que fazia não tinha, porque ela trabalhava em shopping. Então, assim, querendo ou não, eu ter essa disponibilidade me ajudou porque eu consegui estudar, consegui focar, consegui fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, isso foi muito bom. E aí eu vivia pra isso, pra ensaio, teatro, faculdade, dublê, aquela coisa toda. Eu lembro que eu fiquei 1 ano que eu fiquei em treinamento, eu não queria contar pra ninguém, porque eu sempre fui muito assim, eu não gosto de contar nada antes de acontecer, porque eu acho que vai dar errado. E aí, como era dublê de ação, era aquela coisa toda, eu falei, cara, eu preciso me preparar, eu preciso me sentir bem, apta pra falar, pra eu sentir que eu tenho propriedade, pra falar, não, eu me sinto dublê, eu sou uma dublê hoje, eu consigo me sentir um pouco mais segura, assim, pra falar. E aí eu fiquei 1 ano em treinamento, enquanto eu tava também ensaiando com a peça. E aí em agosto de 2018, nosso grupo já tava caminhando pro lugar de que ele ia acabar, porque as atrizes do grupo, cada uma tinha um projeto paralelo que a gente queria tocar. A gente também tirava muita grana do nosso bolso e tudo pra poder fazer a peça. Foi muito bom, foi uma escola. Eu acho que de verdade eu aprendi mais na prática fazendo no meu grupo de teatro do que talvez na faculdade. Porque quando você vai pro mundo, assim, porque a faculdade ela é meu pai e mãe. Você tem lá, você tem um cuidado, né? A gente tem horário que a gente pode marcar bonitinho, então um teatro lá esperando a gente pra ensaiar, que a gente não tem que pagar pra fazer. A gente tinha os rapazes da faculdade que ela ajudava a gente a fazer tudo. A gente tinha um cenógrafo, tinha um cara da iluminação, tinha tudo que preparava a gente. Quando a gente ia pra vida mesmo fazer teatro... só vocês. Nossa, já vendi muito. A gente vendia cachaça durante o carnaval no Rio. A gente fazia cachaça. Eu lembro que o QG era na minha casa, no meu apartamento. Aí ia todo mundo do grupo pra lá, a gente fazia cachaça, tal, uns que punha pra gelar, fazia tudo. Ia subir ali Santa Teresa, que era uma ladeira, pra vender cachaça no carnaval. Aí a gente fazia festa, a gente fazia tudo pra arrecadar dinheiro, assim. Então, foi muito bom, sabe? Então, a gente ser artista é pauleira mesmo. Forte. O povo só lembra de você quando você faz uma novela. Mas quando você tá ali também no corre, fazendo teatro também, que é babado o negócio, poucas pessoas aparecem pra ajudar, a pessoa só te considera, parece que artista, quando seu cara tá na televisão, sabe? Então, falando bem a grosso modo mesmo. E não é, tem muita coisa que a gente passa, assim, nos bastidores, que a gente aprende, que nosso couro fica grosso pra gente chegar também. Porra, pra caramba, assim, muita coisa. Enfim.
E aí ainda fiquei nesse período em treinamento, aí quando foi em agosto, e aí eu tava perdendo, e aí quando foi mais ou menos em junho de 2018, o meu grupo de dublês, eles estavam me chamando pra fazer vários trabalhos na Globo. Ah, tô precisando de alguém pra poder, porque eu fiquei em treinamento, e eles também não vão te colocar se eles não veem que você também tá apto, quer fazer uma cena de ação pra uma novela, uma coisa na Globo, na Record, seja lá onde for. Você tem que estar bem, questão se você não conseguir executar a cena, fica ruim até pra equipe. Então, Sim. e foi muito necessário. Achei ótimo ter passado por esse treinamento também, porque falei, cara, se eles estão me dando essa oportunidade, é porque agora eles já veem que eu já tô mais capacitada. Mas você também aprende muito fazendo, sabe? E aí eles tinham uns 3 meses que eles estavam me chamando pra trabalho, era pra gravar novela, tipo assim, diária, de 6 dias, viajar, tudo, e eu não podia fazer, porque eu tava em cartaz. E eu já tava agoniada, porque eu já queria tocar esse negócio dos dublês, e aquele grupo naquele momento não me permitia. Então a gente encerrou o grupo, a gente fez a nossa última temporada, eu falei, agora eu vou focar nos dublês. E foi quando eu foquei, eu comecei a trabalhar muito. Comecei a trabalhar muito, e aí eu fiz muito Record, porque é uma novela, são muitas novelas épicas ali. Então tem muita, por exemplo, tem muita cena a cavalo. Eu fazia todas as cenas a cavalo que tinha. Eu fui dublê primeiro da Day Mesquita, que ela era a Maria Madalena da novela Jesus. A gente falando pra caramba, hein? Qualquer coisa, você me corta que eu vou indo embora. Dá uma olhadinha aqui na... Você fez Porque tá ressecando já, deixa eu só falar. Você fez a Maria Madalena, uma cena dublê, a cavalo. Eu fui dublê oficial da Day Mesquita, e ela fazia a personagem da Maria Madalena na novela Jesus. O que é o dublê oficial? É quando você faz todas as cenas daquela atriz ali durante a novela. Todas as cenas de ação. É porque, por exemplo, novela Jesus, eu fui dublê de várias atrizes. Você pode ser também dublê de várias atrizes de uma mesma produção, você não tem que ser só de uma. Só que era oficial dela, então quando tinha cenas dela, eu fazia as dela mais das outras, quando precisava. Então eu fiz umas cenas dela a cavalo também, foi tipo muito legal. Eu também fui dublê oficial da Camila Rodrigues. Camila Rodrigues, que foi a protagonista de Topíssima. Também foi de uma novela da Record. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar muito. Eu comecei a fazer essas cenas a cavalo, depois fiz cena no penhasco, fiz cena de afogamento, de fuga. Fiquei pendurada num penhasco, assim, cabos de segurança e tudo, bonitinho. Foi muito legal. Eu gosto. Pra mim, quanto mais ação, mais difícil a cena, mais eu gosto. Quanto mais o risco de morte, mais você sente... Porque eu gosto, cara, eu realmente, quando eu falo que eu gosto de ação, quero trabalhar com isso, não é à toa. Se fosse um negocinho mais ou menos, tipo assim, eu falei, cara, é um desafio pra mim também. Então eu gosto de ultrapassar essas barreiras, assim, sabe? Mas aí você tem as cenas que você faz... E tem as cenas que você também não faz. Por exemplo, uma cena, sei lá... Ah, sim. Moto, carro, essas coisas aí são cenas que você não faz. Tem cena, por exemplo, eu não sou... isso é outra coisa importante também. Porque tem habilidades específicas. Tipo assim, por exemplo, tem uma cena que tem que fazer um mergulhador, uma mergulhadora. Eu não sou mergulhadora, então não vou fazer. Paraquedista, sei lá, é um exemplo, entendeu? Então não dá. Então tem essas coisas também. Mas aí tudo de habilidade que eu tenho, cenas que eu sou apta a fazer, eu faço todas. Entendeu? Por exemplo, igual a própria Camila Rodrigues, ela era uma ceninha que ela até conseguiria talvez fazer. Não, acho que ela não dava porque tinha que laçar, fazer um monte de coisa. Mas tinha algumas cenas curtas no cavalo que ela tinha pavor, ela morria de medo de cair do cavalo. Então ela falou, cara, eu tenho muito medo. Ela só conseguia se fosse na cela que tinha aquele negócio. Ela, não, porque eu seguro. A gente foi gravar, eles tiraram essa cela lá. Ela falou, gente, eu pedi tanto, não sei o quê, porque tem medo. Então tem essas questões também. E outra coisa muito importante também. Às vezes o ator, ele até sabe executar a cena, ele até tem a habilidade de fazer, mas às vezes a produção não deixa ele fazer, porque se ele se machucar, ele peteca a produção todinha. Perde um monte de Principalmente se for protagonista. Então tem gente que às vezes consegue fazer, mas pra poupar o ator de acontecer algum risco, alguma coisa, eles tiram. E eu já presenciei isso acontecer. O ator machucar. O ator machucar. Era uma cena que ele tinha o dublê dele, era uma cena de... assim, outra coisa muito interessante também, as curiosidades do dublê, que é legal de falar. Porque as cenas que as pessoas mais se machucam são as cenas mais simples. Porque de tropeçar e cair, essas coisinhas assim, as cenas mais elaboradas, a galera quase não se machuca. Porque, por exemplo, tipo, cena de queda e rolamento que a gente fala, é a base, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente é dublê. Porque, por exemplo, quando você vai cair no chão, a primeira coisa que você faz é fazer isso aqui com a mão. Primeiro que vai pro pau é seu pulso, você quebra pulso, você bate o cotovelo, e aí, mesmo se você for cair devagar no chão, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, é a primeira coisa que você aprende, assim, vai cair no chão, queixo no peito, porque independente da velocidade que você vai, o seu corpo ele dá uma chicoteadinha, então sua cabeça vai direto no chão. Então, você se machuca. Você tem a forma certa de você levar o braço no chão na hora que você vai cair pra você não machucar pulso e cotovelo. Aí você dá uma fakeada com o quadril. Então, tem várias coisas. Isso é treinamento, porque a pessoa se machuca mesmo, assim. E aí, esse ator, por exemplo, que aconteceu, era uma cena que ele lutava com o cara...
Era uma cena, aí eles caíam no chão, assim, era um chão de terra, e eles rolavam, e faziam uma coisinha. Ele, não, eu quero fazer. O diretor, a gente tá com o seu dublê aqui, você tem certeza que quer fazer? Não, a cena é simples, eu consigo, quero fazer. Que tem muito disso também, às vezes o ator, ele quer, às vezes tem um pouco de ciúme do personagem, às vezes acontece. E às vezes o ator quer muito mesmo fazer, mas às vezes ele não tem o conhecimento específico daquela cena, vê muito superficialmente, acha que é muito simples, e aí por causa de uma bobeira, às vezes se machuca. Ele, não quero fazer, quero fazer. Fez a cena lá, a coreografia, lutava com o cara, caiu no chão lá, fez tudo, deu um pouquinho de tempo, minha costela tá doendo. Aí foi ver depois, ele tinha quebrado 4 costelas, ficou 2 semanas afastado, ele era, tipo, protagonista, assim. E aí deu esse BO, sabe? Então eu já vi, tipo, a atriz que, quebrou o tornozelo, porque tinha que fazer uma cena, tinha que pular da carroça, que era uma altura de 40 centímetros, pisou errado, quebrou, juro, que era ceninha de negócio assim, pular numa carroça lá, a menina, 40 centímetros, quebrou o mais o simples tornozelo. é o que mais peteca. Não, assim, é sempre isso, sabe? E aí, enfim, aí tem essa questão, né, de... Qual que é a questão? De novo, que me perdendo o que eu tô falando. Aí eu comecei a falar de como eu comecei a trabalhar, né? Enfim, se você quiser fazer uma pergunta específica, você já me fala que eu tô indo. Aí essa questão a gente tá falando da questão dos dublês, né? Dessas diferenças, né? Quando o ator, de fato, quer fazer a cena, que tem ator que se machuca sempre com as cenas mais simples. Tá, aí contextualizando... Você tem alguma dúvida sobre dublê, Dedes? A hora é essa que nós vamos mudar de assunto. Sua chance. Não, ela já respondeu as minhas dúvidas sobre o dublê que eu tinha. Ela Mas já falou. Legal, né? É da hora. Eu não queria que você tivesse aqui não, porque a gente vai fazer uma parada aí. Ai, meu e aí Deus. você tá ensinando o menino a cair. Aí ele não quer que ele caia igual uma batata. Igual uma jacona no chão. Rapaz, eu sou bom nesse trem de cair, viu? É não, Dedes. Eu sou profissional, pergunta aqui. Ele tá de prova, eu sou profissional. Não. É muito esporte praticado. Não é não. É muito. É não. Isso é engraçado, mas não machuco, não. Sou profissional. Então não tem graça não. Não tem graça não. Rafael, faz um trem pra ele se estribuchar no chão. Se não for pra cair, machucar, não tô querendo não. Ô, Kivlin, aí... Tá, e aí esse rolê do... Aí você começou a pegar muito trabalho. Sim, aí eu comecei a pegar muito trabalho. Foi um ano muito bom, porque eu consegui focar na parte dos dublês, que era uma coisa que eu queria. Então, tipo assim, eu saí da faculdade, eu consegui organizar muito certinho o que eu queria. Consegui focar no teatro, o período que eu queria. Sair do teatro, quando eu falo sair do teatro, do grupo, né? Aí eu consegui focar nessa parte dos dublês, que era uma parada que eu queria muito fazer enfim... E trabalhar e aprender cada vez mais, então eu consegui. Eu fiquei trabalhando 2018, 2019, trabalhei bastante. Como dublê? Como dublê de ação. E aí, quando foi finalzinho de 2019... Quando foi finalzinho de 2019... Aqui, minha fundo de tela, falta o Tom Cruise. Gente, é mesmo. Gente, eu sou muito fã mesmo. É ele Top Gun. Né? Top Gun 2. É que eu fui olhar a hora aqui, aí eu lembrei já de falar isso. Enfim, e aí eu consegui focar bem nisso, e aí o que aconteceu? Que é onde vai chegar a parte triste da história, aquela. Finalzinho de 2019 eu me mudei pra São Paulo, que eu senti que eu tava um pouco estagnada no Rio, eu queria estudar cinema, eu tava bem com essa vibe, assim, eu queria sair um pouco do Rio, que eu já tava lá há 7 anos, então eu queria respirar novos ares, assim. Foi uma época que a cultura no Brasil tava bem complicado.